e a gente não vai estar falando nem 5% sobre esse assunto. Então, assim, qual é o objetivo da palestra na noite de hoje? Principalmente que a gente se sensibilize a querer entender como que a ciência espírita enxerga e contribui no tratamento de pessoas com fixação mental em quadros de depressão, culpa, remorso ou pensamentos compulsivos fixados numa mesma ideia. E aí a gente, tendo uma palhinha, um princípio do entendimento de como que a ciência espírita vê e atua nessas situações, a gente possa se aprofundar no nosso estudo, no nosso entendimento. Então, assim, para tudo que vai ser dito aqui hoje, está vindo basicamente de 5 livros, eu vou citar logo para vocês, e de todos eles o principal é o Mecanismo da Mediunidade, do Dr. André Luiz. É um livro muito bacana, que além de aprender espiritismo, a gente aprende física junto. Ele revisa todo o conteúdo de circuito elétrico, tudo isso para poder explicar como que as ondas mentais vão atuando nos mecanismos da mediunidade. Parte do que a gente vai falar vem de Livro dos Espíritos. Outra parte do Vozes de Aruanda, que é do Ramatiz. Evolução em Dois Mundos, também do Dr. André Luiz. Pode tirar. Do Dr. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico e pelo Paulo Vieira. Aliás, o Mecanismo da Mediunidade ele também psicografou em dobradinha, os 2 médicos. E o Memórias de um Suicida, de Rônia Pereira. Eu já estou citando porque eu recomendo a todo mundo procurar conhecer o assunto, procurar entender melhor, porque funciona como um alerta e a gente começa a refletir um pouco mais na hora de agir, na hora de sentir, na hora de pensar. Então, se a gente vai falar de onda mental, a gente precisa primeiro entender onda, e eu acho que o jeito mais simples que tem, os físicos têm um monte de conceitos, mas eu acho que a forma mais simples é a gente trazer à nossa mente a imagem da pedra que a gente joga no lago. Por quê? Toda pedra que a gente joga no lago, a partir daquele ponto, ondas se formam e vão se expandindo. Da mesma forma, quando nós pensamos, ondas mentais se formam e vão se expandindo, né? É interessante que cada onda mental vai ter as características daquela mente. E assim como as ondas de televisão, rádio, celular, elas não se misturam, uma não interfere com a outra, por questão de frequências diferentes, ondas mentais de frequências diferentes não se misturam. Agora, a onda mental, ela funciona se associando a outras ondas mentais de igual teor. O meu pensamento pode se associar com pensamentos de quem pensa parecido? Sim, de fato. Você tem, nas palestras anteriores, a gente comentou inclusive sobre a pessoa quando ela tem muita raiva, quando ela pragueja, quando ela deseja o mal de alguém. A gente comentou que aquela onda mental, até chegar no seu alvo, no seu destino, ela vai se associando com outras de igual teor e alcança a aura daquela pessoa como um dardo, como um torpedo magnético. Uma coisa que eu acho que é interessante da gente se lembrar também é sobre a questão da aura, ou como o Dr. André Luiz na Evolução em Dois Mundos fala, chama a atenção, aura, duplo etéreo ou corpo vital. O que é o corpo vital? O que é a aura? Todos os seres vivos têm suas células irradiando, só para a gente relembrar, uma energia, sendo que no caso do ser humano, essa energia, essa irradiação se torna infinitamente mais complexa pelo pensamento contínuo. Então, o nosso corpo energético, a nossa alma, o nosso corpo vital, o nosso duplo etéreo, ele se assemelha ao nosso corpo, mas sempre irradiando luz e, dependendo da sensibilidade de quem esteja vendo, consegue ver ali projetado as emoções e os pensamentos da pessoa. Isso é importante a gente começar o tema de visões mentais, começar a entender isso. Por quê?
eu já estou falando de um segundo revestimento que nós temos. Nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo vital, nosso corpo etéreo, nós temos o corpo astral, o perispírito, né, que a gente vê nas obras espíritas, por exemplo, que se utiliza no umbral, é o revestimento que a gente usa enquanto está no nosso lar, em outros lugares do plano astral. Mas a gente tem, na verdade, a nossa consciência é revestida de diversas camadas. Então, classicamente, a gente vem dividido em 7 camadas e 7, cada uma numa frequência diferente, em dimensões diferentes, onde as mais grosseiras são o físico, o etéreo, corpo astral, mental inferior, mental superior, e aí o corpo lúdico e o corpo ático. Isso tudo revestindo a consciência, a centelha divina. Para que eu deveria saber disso? Bem, para que eu deveria saber disso? Pelo seguinte: quando você pensa enquanto consciência, enquanto ser espiritual, até que aquele pensamento chegue no seu cérebro físico, vai passando por cada uma dessas duplicadas. Em cada uma delas, uma frequência específica, é igual um transformador elétrico que vai descendo a voltagem até chegar no cérebro físico para comandar o corpo físico. Ou seja, aquela pedrinha no lago, ela não irradia só no lago físico, mas em todas as dimensões do ser, um pensamento vai irradiando. E se esse pensamento afeta profundamente a constituição da minha aura, isso é importante, porque o meu duplo etéreo, a minha aura, vai regular as trocas de energia entre o meu corpo físico e o meu corpo astral. Então, o pensamento que eu tenho afeta tanto energias que estão descendo para o corpo físico, como energias que estão expandindo para o corpo astral, afeta com toda certeza. Esse duplo etéreo, ele também vai regular as trocas energéticas que eu tenho com as pessoas e os ambientes. Então, o meu pensamento vai determinar se eu sou mais sensível a pegar uma carga. Passei ali na porta, eu conheci uma vez uma pessoa que ela era igual uma esponja. Não podia passar no ambiente pelado que ela ficava carregada. Tinha que fazer alguma coisa. Era uma pessoa com uma mediunidade desequilibrada, com uma sensibilidade, e que ainda por cima ela não tinha pensamentos que a deixasse protegida, defendida. Ela se sentia dessa forma. Realmente ela era uma esponja. Então, eu já começo a pensar na importância da onda mental, no meu duplo etéreo, nas trocas energéticas que eu faço entre os meus corpos e com os ambientes. E aí, o que acontece? Você começa a ter... A gente tem mais uma característica importante dessa onda mental. Um outro exemplo de onda, por exemplo, é o radar dos morcegos, né? O radar do morcego, ele emite a onda, ela vai, bate, volta, e ele mesmo sendo ceguinho, ele sabe tudo que está à volta dele. A onda mental é assim, ela bate e volta. O pensamento que eu tenho, ele vai, ganha força no meio do caminho, conforme vai se associando a pensamentos similares, e ele volta. E com toda certeza aquele meu próprio pensamento vai me afetar. Já viu aquela história de mentiroso bom? O cara que é tão mentiroso que acredita na própria mentira? Porque ele se acostuma com aquilo. Da mesma forma, o nosso pensamento. Quanto mais a gente acredita numa coisa, mais forte é a nossa convicção. Tem valores que nós temos que são profundamente arraigados e que não há quem demova eles da gente. São crenças, às vezes, que nós temos extremamente limitadoras, que nos sabotam, mas que cada vez que nós pensamos sobre o assunto, agimos de acordo com aquela forma de pensar, mais reforçamos eles em nós. Porque o pensamento, ele é igual o sinal de celular, né? A onda pensamento é igual a onda de celular. A onda de celular, ela precisa ter um emissor e um receptor.
né, que esteja na mesma frequência. E é claro que eu estou na mesma frequência do meu pensamento, isso é óbvio, né? É necessário. Agora, se eu penso, se eu entendo que existe um emissor e um receptor, com que outros pensamentos eu posso recepcionar? Pô, mas peraí, eu não escuto vozes, eu não fico ouvindo outros pensamentos. Eu não falei no plano consciente. Eu não falei de você trazer essa informação para o teu cérebro físico. A gente não precisa ir muito longe. Eu vou daqui para Rio das Ostras, eu tenho um monte de estímulos visuais, um monte de propagandas, um monte de placas, que eu não trago nem para o meu nível consciente, no entanto eu estou sendo influenciado por todas elas. Quem dirige aqui sabe. Não precisa ficar prestando atenção em placa por placa para obedecê-las. Porque você mesmo, sem estar trazendo para o plano consciente, você está sendo afetado por elas. Então essas ondas mentais também me afetam, não necessariamente no nível consciente, mas vão me afetar. E aí eu começo a me questionar aqui com vocês o seguinte: eu estou receptivo a que tipos de pensamento? Com os meus pensamentos atuais, com que tipo de mente eu tenho me comunicado, me conectado? Interessante que todas as religiões professam o uso da oração. Todas elas recomendam a oração. E ela é muito boa, ela é muito positiva para nos colocar em sintonia se ela for sincera, não dogmática, calcada no que é correto, no respeito ao próximo, carregada de amor. Ué, então tem oração que não é boa? Tem oração que é péssima, tem oração que é terrível. Eu contei aqui também na palestra, devo ter contado, tenho certeza, eu contei, se não contei, eu conto agora. Ramatiz tem uma definição, voltando na palestra de enfeitiçamento, porque o feitiço tudo a gente trabalhou em cima da onda mental. O Ramatiz ele fala que feitiço é tudo aquilo que é feito com a intenção deliberada de interferir no livre-arbítrio do próximo. E aí o que acontece? Aquela mãezinha que reza todo dia para Santa Margarida, pedindo a ela que afaste aquela piscadeira que está namorando com o filho, não é uma boa reza, não é uma boa oração. Que vão se associar a outros e que vão atingir a própria coitada, porque a própria coitada, quem faz isso com uma já fez com as outras 10 namoradas também. E a menina, sem saber por que, está sendo influenciada, está recebendo interferência, está ficando impaciente, daqui a pouco larga do menino. Então, tem toda oração, é boa. Você vê que ela está rezando aí para Santa Margarida, que não tem nada a ver com essa história. Nem sei se existe santa com nome de Margarida, espero que não. Mas uma reza dessa, não é uma reza boa, não é uma oração boa. Uma oração boa vai de fato me fazer estar em boas sintonias. Eu quando estava escrevendo, na verdade isso foi ontem. Eu peguei, tinha já planejado a palestra, mas aí eu parei e fiz uma reflexão enquanto eu estava cozinhando, que foi o seguinte: Paulo dizia assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E aí eu pensei assim, peguei aqui a cola, fiz umas perguntas, acho que foi a seguinte: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Com quem eu me associo com meus comportamentos atuais? E aí o seguinte: como que esse retorno mental impacta os meus sentimentos? Existe alguma tentação que seja irresistível? Qual é a minha fraqueza moral? Então, se eu fazendo essa reflexão enquanto preparava, eu pensei o seguinte: talvez quanto mais eu penso em algo que eu queira combater, quanto mais eu penso em algo que me enfraqueça, e quanto mais eu desejo pensar naquilo, mais eu vou retornando com outras ondas mentais e eu posso não resistir. Talvez seja melhor nem ter contato nenhum com essas coisas. A gente às vezes precisa ser ascético. Tem coisas que eu vou dizer: olha, esse vício eu não posso ter nenhum contato, não vou nem dar um ambiente para não ter essa tentação. Às vezes é necessário, faz parte do autoconhecimento.
outros não. Então é interessante que quando eu falo também de que alguma tentação seja quase irresistível, vale lembrar também, pegando a exploração, que o Livro dos Espíritos nos ensina que não existe nenhuma tentação realmente irresistível. Se nós, através da oração sincera, pedirmos ajuda aos Espíritos para vencer os nossos maus tentores, nós receberemos ajuda, porque essa é a missão deles. Então, aquilo também que a gente diga que é irresistível, vale lembrar e pensar se não é apenas desculpa que a gente está dando para a gente mesmo, né? Bem, vamos continuar. O cidadão está pensando, está com pensamentos diversos, mas você tem às vezes uma pessoa num quadro de remorso, um quadro de culpa, fixado numa mesma ideia compulsivamente. Com toda certeza, esse pensamento, essa onda que é irradiada, tem uma intensidade muito maior do que a do dia a dia, do que o pensamento comum. E aí a gente aprende, através do ramo de Ramatiz, um termo que ele usa muitas vezes, e ele nos mostra que essas mentes começam a se conectar como uma verdadeira teia de aranha. Veja bem, estou falando mente, porque não importa se essa consciência está no plano físico ou extrafísico. Mentes vibrando compulsivamente numa mesma ideia, principalmente pensamentos negativos, de culpa, de remorso, de depressão, tendem a começar a se conectar. Tem um livro do Dr. André Luiz, eu citei a Teia de Aranha, e o Dr. André Luiz comenta num dos livros dele, ele já está há mais tempo na espiritualidade, a visão dele está aumentando, e ele vê como se fossem teias de aranha saindo da cabeça de uma pessoa. E aquilo ali eram mentes com as quais aquela pessoa se ligava de forma desequilibrada. E aí, o grande problema disso é que você começa a ter um troca-troca e uma influência mútua. E um começa a intensificar no outro. Nesse pensamento, nesse sentimento, nessa angústia. E aí você começa, a toda vez que irradia aquele pensamento, ele retorna intensificado. E aí, cada vez mais vai se ampliando, você começa a ter o que o Ramatiz chama de bolsão de espíritos sofredores. E quando nós fazemos parte de um bolsão de espíritos sofredores, é muito complicado de você sair daquela ideia escravizante, daquela fixação mental. Por que é difícil? Porque quando você tem algo chegando a esse ponto, é como se você tivesse várias pessoas numa piscina, todos andando no mesmo sentido. Vai se formar um redemoinho, correto? Só que se uma delas tenta parar, não consegue, o redemoinho leva ela de roldão. É um sistema de retroalimentação. O próprio sistema de pensamentos fixados naquela ideia reforça e intensifica os pensamentos fixados naquela ideia daquelas pessoas, da qual muitas vezes um de nós pode estar fazendo parte. Da mesma forma que a gente não vai sair de um redemoinho sozinho, a gente precisa o quê? Que alguém nos jogue uma corda. Na hora que você tem uma pessoa encarnada, desencarnada, não importa, ligada a um bolsão de espíritos sofredores, ela precisa de uma ajuda externa. Essa ajuda externa precisa ser dada. E muitas vezes, nós que nos propomos a ser cristãos, temos que ter a sensibilidade de não julgar aquela pessoa e estender a mão com carinho, com gentileza, com compaixão, no que for possível, para que aquela pessoa saia. Porque é muito pior do que uma pessoa que foi escravizada fisicamente. Uma pessoa que tem uma escravidão mental, ela foi pouco a pouco se envolvendo, e é uma escravidão sem amarras que você possa ver. E que muitas vezes a própria pessoa não enxerga que está obcecada por aquilo. Como você querer que uma pessoa mude de comportamento, mude de pensamento, se ela mesma não se identifica como escrava, como refém? Cabe a cada um de nós
tentarmos desenvolver essa sensibilidade. Uma fala interessante do Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida é um livro de Mônica Pereira que vai dizer, você vai mostrar um grupo de pessoas que se suicidaram. Por terem se suicidado no seu duplo etéreo, ainda ter toda a quantidade de energia vital que ele gastaria até o fim da sua encarnação. Por serem pessoas que criaram um choque não só físico, mas um choque mental muito grande. Quem se suicida num quadro de profunda depressão, senão não vai atentar contra a própria vida. Tudo isso, somado, faz com que aquelas pessoas se fixem principalmente no quadro, no momento da sua morte física. Eles ficam lembrando e relembrando. E ficam vivendo e revivendo. O seu corpo astral fica com aquelas feridas, revivendo e sentindo toda aquela dor. E o que é feito com esses irmãos que estão nessa situação de desespero e que um vai alimentando o outro? Esse é um clássico bolsão de espíritos sofredores. A primeira coisa que é feita é restringir a ação deles a um vale no plano astral. Por quê? Se eles ficarem perambulando pela crosta junto com nós, a mente deles está tão enfermiça que eles afirmam que seria catastrófico para qualquer outra mente que se ligasse com facilidade a eles. Ali, tão logo eles consigam se livrar dos primeiros fluidos, dos fluidos animalizados que ainda sustentariam a vida, eles são internados no hospital de uma colônia, dirigido por Maria de Nazaré, subordinada a Maria de Nazaré. E ali naquele hospital eles começam a ter tratamentos diversos. Inclusive, tem equipes médicos hindus que trabalham nesse hospital fazendo aplicações magnéticas diversas. E aí, em dado momento do livro, o Camilo, que é o personagem principal e é um suicida, eles vão ter alta do hospital e vão poder ingressar em um dos institutos de estudo daquela colônia. E aí, o irmão Teócrito, que é o diretor do hospital, fala para eles com todas as letras: o recurso hospitalar foi dado da forma como foi dada para vocês, porque era a única coisa que vocês estavam em condição de receber. Agora vocês estão um pouco mais fortalecidos mentalmente e podem ingressar em outros departamentos da nossa colônia. Mas antes vocês não tinham condição. Quando, na verdade, bastava a vós quererem e desejarem. Vejam bem, depois de mais de um ano de tratamento médico, o diretor vira e diz: bastava vocês quererem e desejarem. O equilíbrio, desejarem, estar numa situação de controle emocional, desejarem subordinar-se às leis da vida. Mas enquanto eles não estavam com essa condição, o que foi dado a eles? Tratamento médico. Tratamento médico. Quando era um problema unicamente na parte psíquica, inclusive com intervenções, como eu falei, magnéticas. Então, como é que a gente tem condições de colaborar com a libertação de alguém que esteja tão fixado mentalmente nesses sentimentos de depressão e autopunição, remorso, culpa? Sem dúvida alguma, você vai atuar em todas as dimensões. Você vai ter tratamentos físicos, tratamentos etéreos, tratamento no perispírito, tratamento no mental inferior. Sem dúvida alguma, você pode buscar interferir nessas 4 dimensões do ser. Mas sem tratamento físico não adianta. Todos os 4 é bom que você tenha. A começar pelo físico. Sem dúvida alguma, é aconselhável um tratamento químico, acompanhado por um psiquiatra. Tem que se envolver um profissional nisso também. A pessoa com depressão profunda precisa de remédios. Remédios esses que vão circular no sangue da pessoa, vão afetar a energia dela, o duplo etéreo,
que vai também subir para o corpo astral e para o mental inferior. Então, é totalmente mais do que recomendável que se procure sim um tratamento médico do psiquiatra. É muitíssimo recomendável o acompanhamento de um profissional, que seja um analista, que seja um terapeuta. Por quê? A pessoa, conforme ela vai se autoconhecendo, conforme a pessoa adquire o autoconhecimento, ela vai iluminando os recônditos do seu ser, ela vai desenvolvendo um fortalecimento emocional. A terapia magnética, espírita, a gente tem o trabalho de passe, a gente tem também o trabalho, o tratamento espiritual que é feito quando a pessoa vai para o atendimento fraterno e tem a indicação, que são intervenções magnéticas, intervenções no perispírito. Então são duas formas de você atuar, mas outras formas de se interferir na alma dessa pessoa também são indicadas, além do passe. O tratamento com reiki, o uso de banhos de ervas, o uso de jorei, reflexologia, acupuntura, existem nas mais diversas filosofias, os mais diversos povos descobriram diferentes formas de afetar o núcleo etérico, o campo energético da pessoa. Utilizem, funciona, ajuda. O tratamento de desobsessão, com toda certeza, ajuda. Uma reunião mediúnica com a intenção de promover uma desobsessão, porque você vai ter também assistência aos desencarnados que estejam intimamente ligados àquela pessoa, mesmo que não seja um desafeto de vidas passadas, de vida presente, mesmo que seja simplesmente um grande sofredor que se aproximou daquela pessoa e que ficou ali mentalmente ligado, um alimentando o outro. A gente tem que assistir a todo mundo. Então, a desobsessão ajuda muito. Aliás, a desobsessão, muitas vezes, quando você tem a comunicação mediúnica, você consegue até entender melhor o quadro. Se por acaso o analista ou o terapeuta que estiver acompanhando aquela pessoa foi espírita, ainda é bom que você passe as informações para ele do que foi visto na desobsessão e ajuda o trabalho dele no entendimento, né? Um outro recurso que pode ser usado é a técnica de apometria. A apometria é uma técnica que principalmente quem mais adota são centros espíritas e terreiros de Umbanda. A apometria, ela, só para explicar, botar aqui um parênteses rapidamente, como é que é a apometria? Você, no mediunismo clássico, você tem uma consciência num plano extrafísico, um desencarnado, que se liga ao perispírito de um encarnado que tem a sensibilidade, que seja médium, e ele vai canalizando ali as comunicações, não é isso? Na apometria é o contrário. Ao invés de você ter uma descida vibratória do desencarnado, canalizando através do encarnado para associar com as energias dele e promover uma cura, você tem o contrário. O encarnado, o médium, ele se desdobra, ou seja, ele abandona o corpo físico e vai para o plano astral ou para o plano mental inferior. Lá onde estamos numa frequência mais alta, ele se associa àquela equipe que está trabalhando, ele doa todos os fluidos que lhe cabem doar, seja ectoplasma, seja qualquer outro fluido animalizado que lhe caiba doar. Muitas vezes se pega um paciente e também se faz um desdobramento, ou seja, a pessoa fica inconsciente e vai para o plano astral também. E no perispírito da pessoa se faz diretamente a intervenção, ou no campo mental da pessoa. Qual é a vantagem que eu vejo da apometria? A apometria é muito interessante, a técnica da apometria, onde se estuda e se aprofunda, porque você, além de não ter uma perda de potencial energético e poder atuar diretamente na causa daquela pessoa estar com aquela prisão mental, você também consegue, quando é um grupo bem assistido, fazer um resgate de toda aquela evolução dos espíritos sofredores. Esse livro que eu citei na bibliografia lá no início, Voz de Aruanda, porque o Voz de Aruanda, do Ramatiz, eu nem estou usando a parte do Ramatiz, eu estou usando a parte do médium, que é um livro bacana, que o médium, Norberto Peixoto, Ramatiz dá lição. Aí foi escrito a duas mãos, o Ramatiz e o médium. O médium vai lá e bota, estudo de casa. E aí ele relata vivências que ele teve com o grupo de apometria dele. Por isso que eu citei na bibliografia. Por quê? São relatos que nos permitem entender profundamente como que se dá um resgate
de um bolsão de espíritos sofredores, como se faz o encaminhamento dessas pessoas e como que se inverte a polarização dos campos que estão ligando, os campos mentais que estão ligando essas pessoas. Isso é muito bacana. Então, é mais um recurso que pode ser usado. Agora, sem dúvida alguma, até pelo nosso interesse maior, eu acho que não é só a gente estudar como se livrar de uma escravidão mental desse porte. Eu acho que é muito mais interessante a gente aproveitar também esse momento para refletir em como não entrar nessa situação. Eu vou pegar e vou repetir aqui uma coisa que ajuda, por exemplo, o analista. Eu falei do analista lá no tratamento, mas também é tratamento preventivo. Pô, mas eu não sou maluco, eu não sou desequilibrado emocionalmente, eu não... Ó, minha mãe diz assim, de perto ninguém é normal. Eu já descobri que ela está certa. Mas eu vou ficar com um espírito, um pouco, uma definição de um espírito, que foi a seguinte: eu estava num estudo com a Nilda, e eu não sei qual é o livro, não sei qual é o espírito, porque eu ouvi a Nilda citar isso, mas eu achei tão fantástico que eu decorei. O espírito definia o porquê da reencarnação. E ele dizia assim, que nós reencarnamos para resolvermos complexos e desatar nós emocionais. Meu querido, se você está pelo menos afrouxar de nós. Pelo menos afrouxar, desatar, entender um pouquinho melhor. Então, se você está encarnado, não vem me dizer que você é uma pessoa plena, bem resolvida. Não é. Não é. Ninguém deixa. Então, se puder buscar um terapeuta, com toda certeza vai te ajudar a se conhecer melhor, a tratar esses nós emocionais, a resolver estes complexos. Um outro preventivo para que a gente consiga, seguir aquele ditado latino, mente são, corpo são, a própria oração e a meditação, como eu citei, mas não só a oração, mas a meditação também, porque além da gente estabelecer as conexões mentais, como eu falei, e ser fonte de bem-estar, é uma limpeza psíquica, principalmente a meditação, e eleva a frequência das nossas ondas de pensamentos. Tem um camarada nos Estados Unidos, ele era técnico de mecânica, ele sempre fazia conserto, eu não lembro porque ele era técnico não, Silva, ele fazia conserto de produtos eletrônicos. E ele começou a fazer alguns testes, descobrir algumas coisas com os próprios filhos e buscando relaxamento com eles. E aí ele entendeu que a mente, quando está num profundo estado de relaxamento, consegue ter acesso a informações que não tem, programar eventos, relembrar de coisas que no estado normal não se lembra. E aí depois, fazendo-se um eletroencefalograma, descobriu-se que a pessoa, primeiro a pessoa comum e simples, no estado normal, ela tem ondas de comprimento alfa quando ela dorme, ondas de comprimento beta quando ela entra no sono profundo, ondas gama. E também se fez com a pessoa que começou a exercitar e praticar o método Silva de controle mental, porque hoje você tem um instituto enorme trabalhando em cima disso, dos estudos do Silva, apesar da edição na Silva, ele era americano. Então, em cima do método Silva de controle mental, pegou-se essas pessoas e fez o mesmo teste, coloca-se com eletroencefalograma. Pega-se um monge zen budista e também faz. E aí eles descobrem uma coisa, que quando a pessoa entra no estado de meditação, seja pelo método clássico do zen budismo, seja pelo método Silva de controle mental, a pessoa está produzindo acordada ondas beta, ondas gama. As mesmas ondas que nós produzimos quando estamos dormindo, nos desdobrando em plano astral ou mental inferior. Só que com uma diferença, conscientes. E por isso a mente funciona muito melhor. Então, voltando aqui aos nossos preventivos, a oração e a meditação vão também trabalhar na elevação da nossa frequência. Tá?
a religiosidade, ter uma prática religiosa, desde que ela seja não dogmática, né, desde que ela não seja uma prática que vá te tolir, te limitar, mas pelo contrário, ela te ajude a crescer em valores humanos, com toda certeza, também é um preventivo. Quando eu falo em prática não dogmática, valores humanos, eu acho que o maior ícone que a gente teve no último século é o Sai Baba. Quem nunca ouviu falar de Sai Baba? Sai Baba é um indiano que ele desencarnou agora, tem poucos anos, tem acho que 2 anos que ele desencarnou, e na Terra ele tinha diversos poderes psíquicos que se manifestavam, materialização de objetos, vários dos fiéis ele presenteava com anéis, com cordões, com estatuetas, ele fazia projeção em outros lugares, as pessoas relatavam ter visto ele em lugares distantes, de lá da Índia, onde ficava o asno dele, curas e mais curas, ou seja, era um milagreiro. Não era um milagreiro, porque ele falava uma coisa interessantíssima: eu vim dar o que vocês querem, para que vocês queiram o que eu vim dar. E o tempo inteiro a pregação dele era em cima do amor, e do amor em ação. Tem uma fala dele que é até um pouco provocativa, mas que é interessantíssima, que diz assim: mãos que ajudam são mais santas do que lábios que rezam. Ele chama a atenção de que é importante que a gente, mais do que ter uma religião, a gente viva no nosso dia a dia uma religiosidade de amor. O Sai Baba, ele inclusive, dentro da cultura hindu, ele não dizia que ninguém tinha que se converter ao hinduísmo ou a qualquer outra religião. Ele dizia que cada um deveria buscar na religião que já professa os seus fundamentos, se aprofundar, abandonar os hábitos exteriores e olhar aquela filosofia profunda que em todas as religiões encontraria o amor, em todas. Tanto que ele tinha pregações de cunho cristão, pregações de cunho budista, pregações islâmicas. Ele falando sobre o Alcorão é a coisa mais bonita que tem. Você ler uma palestra dele falando sobre o Alcorão. Então, com toda certeza, ele é uma alma que quem procura conhecer a filosofia que ele tanto pregava, com toda certeza vai ser positivamente contaminado por aquele sentimento de gratidão, de amor, de devoção, mas sem defender nenhuma prática religiosa, nenhuma prática externa religiosa. Diferenciando religião de religiosidade, que são completamente diferentes. Já diz o Osho também. Então, a religiosidade verdadeira, ela com toda certeza te ajuda a entrar numa frequência mental muito superior, né? Agora, a autoaceitação também é um elemento importantíssimo, porque eu estou desde o começo da palestra falando para vocês de depressão, culpa e remorso. Infelizmente, a religião sem religiosidade tem feito algumas criaturas extremamente complexadas, extremamente mal resolvidas e incoerentes entre os seus comportamentos e seus valores, pessoas que estão em crise. E a gente precisa ter uma autoaceitação, a gente precisa gostar de si mesmo, a gente precisa alguém botou na cabeça das pessoas que a pessoa deveria ser perfeita. Nós não precisamos ser perfeitos numa única vida. Nós não estamos indo do átomo ao anjo em 70, 80, 90 anos. A evolução não vai dar saltos. A gente não tem que se exigir ser perfeito. A gente tem que ser melhor do que é. A gente tem sim que resistir aos bons pendores. Aliás, os Espíritos também falam que sempre há virtude em resistir aos bons pendores. A gente tem que ter um entendimento de que existem coisas que são certas e coisas que são erradas.
entre o preto e o branco você tem um monte de tons de cinza. O que é certo para um é errado para o outro. O que é aceitável para um não é aceitável para o outro. Eu tenho que entender exatamente aonde eu estou e tentar ser um pouquinho melhor. Eu tenho que buscar grandes almas para servirem de referência em momentos de decisão, em momentos de dúvida. E eu tenho que buscar ser coerente com o que foi exemplificado por essas grandes almas. Mas não adianta eu querer exigir que em todos os momentos, em todos os desafios, eu seja igual a essas grandes almas. Eu sou um ser feito para ser a imagem e semelhança do Pai. Mas eu ainda estou em processo de criação. Embora eu esteja no meu melhor momento. Eu ainda estou evoluindo no melhor momento que eu já tive em toda a minha existência, mas ainda não estou no momento mais perfeito, mais correto que existe. Então, eu acho que essa autoaceitação é importante. E é importante das duas formas. Eu também olhar aquilo que eu faço e que eu tenho que dizer assim: isso eu não posso fazer mais. Eu quero, eu desejo, mas isso aqui é crítico que eu não posso fazer. Entender o seu momento evolutivo requer muita reflexão. Para mim, assim, a melhor pergunta do Livro dos Espíritos não é nem pela resposta, pelo complemento que eles dão depois. O pessoal veio e pergunta assim: pelo tipo de problemas que eu tenho na vida presente, eu posso saber aonde eu errei na vida passada? Não, dizem os Espíritos, porque o que você está passando pode não ser uma expiação do teu passado, pode ser uma preparação para o teu futuro. Ok, aí vem a parte que eu gosto. Para mim, a melhor parágrafo de todo o Livro dos Espíritos. Ele vira e diz assim: pelos teus maus pendores, aqueles que você tem desejo, mas você não faz, resiste, não faz, aí sim você pode saber aonde você errou na vida passada, que com toda certeza você fazia há pouco tempo atrás. Para mim, isso foi extremamente revelador. Tem gente que diz que novela não serve para nada, então não vou falar de novela, vou falar de minissérie. Na época eu estava passando uma minissérie, que eu li essa pergunta e já tomei um choque, já tomei um impacto. Estava passando uma minissérie e eu comecei a me identificar com o personagem, que comecei a achar aquele personagem o máximo. Poxa, que legal, que interessante que é se fosse assim. Que legal, poxa, eu bem que gostaria da situação. Parece, mas gente, para com isso, gente. Esse cara é o vilão. Esse cara é o filho da mãe. Esse cara é o que não presta. Tudo que ele faz é o errado. Ele é o anti-herói. Como é que você vai se afinizar e admirar tanto cara? Por isso eu digo que gosto tanto dessa pergunta, porque quando eu somei as duas coisas, a vivência que eu tive, né? Mesmo que seja assistindo uma novela ou uma minissérie, juntando com a pergunta do Livro dos Espíritos, eu entendi, caraca, e poxa, se eu tenho esse autoconhecimento, primeira coisa, eu tenho que ter uma autoaceitação. Tudo bem, eu não sou perfeito, mas se eu tenho esse entendimento de que foi justamente o ponto que eu caí até tão pouco tempo atrás, é algo que eu devo vigiar no meu comportamento. Isso sim é algo digno de eu vigiar. Por quê? Porque realmente é o ponto que eu preciso evoluir. É o ponto que eu preciso ir além, que eu preciso me libertar. E aí, falando justamente desse vigiar como uma forma também de autoconhecimento, a gente pode pegar, até para a gente fechar aqui o resumo disso tudo que a gente falou, na prática, nada como a receita de bolo ensinada há 2000 anos por Jesus Cristo: orai e vigiar. Quando eu fui escrever isso, no final da palestra, assim, gente, tudo que é palestra eu termino com orar e vigiar, não tem jeito. Foi a de enfeitiçamento, foi a dos parasitas, dos endoparasitas, ectoparasita, vampirismo, e agora as prisões mentais. Eu lembrei de um caso. Meu pai estava dentro do terreiro de Umbanda se aconselhando com uma pombagira. Ela virou para ele e disse assim: orai e vigiai, percebei e agi. Ele ainda complementou: tipo, levanta a bunda da cadeira e faz. Não fica só no orar e vigiar. Orar e vigiar, perceber e agir. Elas costumam ser um pouquinho mais diretas, né? Um pouquinho mais incisivas. E foi incisiva ali com ele. Então, porque de fato, quanto mais eu procuro conhecer as filosofias religiosas
as ciências. Mas eu percebo que o Evangelho de Jesus Cristo é, de fato, o melhor código que já se teve na Terra. Porque ele dá lições de física quântica, lições de alquimia, ele dá uma série de lições falando de um jeito muito simples, mas com uma repercussão muito prática e muito verdadeira. Uma outra coisa que vem da aceitação que Jesus fazia quando curava a pessoa, virava e dizia assim, ok, vá e não pede mais. Então também não adianta eu ficar com culpa e com remorso. Errei, eu vou e não peco mais. E se eu não quiser errar de novo? Orai e vigiai. Pede assistência, orai e vigiai, perceber e agir. Então, se eu posso resumir não só esse entendimento de hoje, mas das últimas 2 palestras também, né, que acabou sendo uma sequência da outra, é com orar e vigiar. Se for para cada um levar daqui uma mensagem, eu recomendo orar e vigiar, perceber e agir. Tá bom? Agradeço a todo mundo e que todo mundo possa aproveitar agora enquanto vai ser dado o passe, enquanto está esperando, orar e vigiar e refletir, e que a gente possa saber que durante o trabalho de passe magnético, a gente não só tem a condição de obter a nossa ajuda física do problema físico, mas é um dos tratamentos onde se joga a corda para quem está no redemoinho. Então que a gente possa saber que o passe magnético é uma das formas também de interferir e de nos ajudar na nossa fraqueza mental, na nossa fraqueza psíquica, naquilo que ainda é um desafio a ser superado. Agora, nós precisamos nos colocar receptivos, como uma antena que recebe um sinal eletromagnético ao celular. Nós também precisamos durante o passe. Então, busca na oração se abrir e receber o apoio para que todos nós possamos ter o encaminhamento psíquico que precisamos e a libertação das escravidões mentais que nós mesmos criamos. Tá bom? Então, todos possam ter tido uma boa reunião e que possamos todos ficar com Jesus.